Fala pessoal, tudo bem? Chegamos agora na reta final do ano de 2020-2021 do Cartola, 30ª rodada agora que eu vou passar as dicas para vocês. Já vai deixando aqui o like nesse vídeo que ajuda muito a gente continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Bora para as dicas. Bom pessoal, nunca imaginei que eu fosse ficar feliz com uma pontuação de 50,91 no Cartola, que foi justamente o que a gente fez na rodada passada, mas de fato acabei ficando. Uma rodada extremamente absurda, muito fora da realidade, pouquíssimos gols, jogos horrorosos que tem sido a tônica desse Campeonato Brasileiro, infelizmente. Eu que assisto quase todos os jogos tenho sofrido bastante, mas felizmente a gente conseguiu fazer algumas apostas certeiras. O goleiro a gente conseguiu ter agora uma nova forma de escalar o goleiro, maneira de analisar outras estatísticas e tem dado certo. Douglas Friedrich, mesmo tomando gol, conseguiu fazer 2 defesas difíceis, saiu com 5,50. Acertamos em algumas posições também, principalmente na zaga, que era essencial nessa rodada. Sabino do Coxa, Rodrigo Moledo fez uma ótima partida, mas acabou ficando com 5,40 só. E do meio pra frente, difícil demais essa rodada, por sorte a gente escalou o Cano, que foi dos atacantes mais escalados quem conseguiu pontuar melhor. Então a gente conseguiu fazer uma pontuação de mediana para boa nessa rodada. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, a gente estava mais ou menos em 40 e poucos mil do Nacional, subimos 10 mil posições do Nacional com uma pontuação de 50 pontos. Então isso mostra demais como foi surreal essa rodada e a gente espera que nessa próxima aqui seja um pouco melhor e que a gente consiga ir bem igual na outra. Começando aqui do gol, pessoal, como a gente tem sempre tentado acertar, vamos ver se a gente consegue acertar mais uma vez, manter essa estratégia de times que jogam contra adversários que chutam bastante no gol e não fazem tantos gols, que acertam bastante o gol, que tem mais potencial de ceder defesas difíceis. Para essa rodada, esse goleiro é o Thiago Volpi do São Paulo, não foi bem na última rodada contra o Santos, no Cartola até acabou não negativando, mas ele falhou no gol, né? Tem sido comum o Thiago Volpi falhar em clássicos, principalmente, mas nessa partida contra o Atlético Paranaense eu acredito que seja uma ótima rodada para a gente escalar o Thiago Volpi. O Atlético Paranaense entre os times da rodada é quem mais cede defesa difícil, é também um time que finaliza muito no gol, não finaliza muito para fora, na trave, então por isso o Thiago Volpi é o escolhido para essa rodada. Além disso, também é bom ressaltar que o Atlético Paranaense não tem mais tantas pretensões no campeonato, isso é uma coisa que é bem legal da gente analisar, principalmente nessas últimas rodadas, esse time vai entrar mais motivado, e por outro lado o São Paulo precisa desesperadamente dessa vitória para continuar na liderança, continuar com boa chance de ser campeão brasileiro. Por isso a gente vai apostar aqui no Volpi. Acho o Tadeu uma boa opção também, ele costumava ir melhor fora de casa do que em casa, nas últimas rodadas em casa foi bem também, então acho que é um pouco mais arriscado, por isso vamos de Volpi. Nas laterais, pessoal, essa rodada não teve muita dúvida para mim, pessoalmente. Eu acho que é muito bom quando a gente consegue escalar os caras com maior média, que são mais regulares no Cartola, e por isso a gente já vai aqui de Guilherme Arana e Calegari, além de tudo isso que eu falei, de terem uma média boa, de serem bons jogadores pro Cartola e bons jogadores na vida real também, por assim dizer. São jogadores que têm um confronto favorável nessa rodada com chance de SG. Atlético Goianiense é um visitante encardido até, uma das melhores campanhas fora de casa, mas não se destaca por ser um time que marca muito gol. Por outro lado, o Sport é o pior ataque visitante do campeonato, uma média bem inferior a 1 gol por partida marcado fora de casa, e não vai ter o Thiago Neves nessa partida, não vai ter também o substituto natural do Thiago Neves, que é o Jonathan Gomes, que saiu do clube. Então a gente aposta aqui no Calegari e no Guilherme Arana, visando roubadas de bola, participação ofensiva e também o SG. Na zaga, pessoal, acho que a gente tem muitas opções. Eu quero começar escalando um cara que para mim tem muita chance de SG e também é muito decisivo lá na frente, que é o Lucas Claro. Acho ele um ótimo zagueiro, tem toda aquela questão no primeiro turno, não sofreu nenhum drible no campeonato, é um dos principais destaques da campanha do Fluminense, que é bem razoável. E para fazer a dupla com o Lucas Claro, eu vejo boas opções nessa rodada, bastante opção inclusive. A primeira delas é o Júnior Alonso do Atlético, acho que vai ser muito escalado, deve ser o zagueiro mais escalado. Vamos fugir um pouco dele porque eu não quero dobrar essa defesa do Atlético Mineiro, porque eu acho que o Atlético Goianiense, como eu falei, é um time que vai muito bem fora de casa. O histórico dos confrontos entre Atlético Mineiro e Atlético Goianiense é um confronto que sai bastante gol. No primeiro turno foi assim também, naquele jogo que o Keno marcou um hat-trick, então a gente vai acabar optando por outra escolha. Acho o Hever também no Atlético uma boa opção, Lucas Ribeiro do Inter, se quiser dar uma diferenciada, Thiago do Ceará também, visando talvez um SG contra um Bragantino, que é um visitante bem fraco, só ganhou uma vez no campeonato, e além deles também o Leandro Castan, aqui do Vasco, acho uma boa opção também, e é com ele que a gente vai completar a nossa defesa. Acho que o Coritiba já está rebaixado, o último jogo contra o Atlético Paranaense mostrou
mostrou demais isso, o time precisava da vitória e no fim da partida não atacava de jeito nenhum, então por isso a gente confia que o Vasco vai fazer um trabalho bom de recuperação com o Luxemburgo, como foi nos anos passados, no Campeonato Brasileiro de 2019 também. Então a gente acredita que o Leandro Castan, apesar de ser um cara que diminuiu muito o rendimento nas últimas rodadas, principalmente desde o começo, né? No começo ele estava muito bem, depois caiu demais, acho que ele pode ser uma boa para essa rodada, visando principalmente o SG. Aqui no meio de campo, pessoal, vamos aqui de Vina e Arrascaeta, são dois caras que a gente tem sempre escalado por essa regularidade. Acho que o Vina é unanimidade para essa rodada, joga contra o Bragantino que toma bastante gol e também não é bom fora de casa. O Arrascaeta um pouco menos, não é uma fase tão espetacular dele, mas entre os jogadores do Flamengo é quem eu mais tenho segurança para escalar. E vamos finalizar o nosso meio com a regularidade do Patrick do Inter. Eu não vejo muitas opções para essa rodada no meio de campo, talvez diferenciar um pouco com o Johan, que tem bastante gente também que tem citado o nome dele. Eu não gosto muito do Johan, pessoalmente, ele jogando, o futebol dele acho um jogador um pouco mais comum, vive uma fase boa, é claro, é o batedor de pênalti também, mas preferimos ir com a regularidade do Patrick, que nas últimas vezes que a gente escalou ele não correspondeu totalmente, mas também não foi muito mal. Por quê? Porque sofre falta, porque desarma, porque finaliza no gol. Por isso a gente vai apostar aqui no Patrick, acho que ele pode ser a principal válvula de escape, a principal força do Inter nessa partida, que não vai ter o Thiago Galhardo, não vai ter também vários outros jogadores que estão fora por lesão, então acho que o Patrick pode ser o principal jogador dessa equipe no jogo contra o Fortaleza. No ataque, pessoal, eu queria falar pra vocês que tem um cara que eu tava querendo demais escalar, demais, só que o problema é que essa rodada é muito boa pra atacantes que são bastante regulares, muito mais regulares do que ele, porque tem 1.75 de média, fica muito impedido, faz muita falta, mas como o Cartola é um jogo de aposta, eu queria demais escalar ele, e se você quiser apostar, já recomendo aqui pra vocês. Rafael Moura do Goiás jogando em casa contra o Flamengo, um número muito interessante que eu fui até atrás pra descobrir pra vocês. Eu sempre soube que o Rafael Moura era um cara que fazia muito gol no Flamengo, é um verdadeiro carrasco do rubro-negro, só que o Rafael Moura ele marcou 12 vezes, vou até conferir pra vocês aqui nos números pra ter certeza do que eu tô falando. Exatamente, ele marcou 12 vezes em 23 jogos contra o Flamengo, isso é muito absurdo. A fase do Goiás joga a favor também, assim como a fase do Flamengo joga contra ele mesmo. Acho que essa é uma partida ótima para escalar o Rafael Moura se quiser dar uma diferenciada no ataque. Mas como a gente sempre preza pela questão da regularidade, a gente vai um pouco mais no óbvio nesse ataque. Se algum desses três jogadores não jogar, eu vou de Rafael Moura. É isso aí, pode escrever, tá combinado com vocês. Se um desses três acabar não jogando, que eu acho que é até provável, vou de Rafael Moura. Primeiro atacante dessa rodada vai ser o Marinho, não sei se joga, talvez seja poupado por causa da Copa Libertadores, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do Cuca, mas vamos de Marinho, vamos de Keno e vamos completar o nosso ataque com o Germancano do Vasco. Para completar o nosso esquadrão, pessoal, a gente vai acabar optando pelo técnico de maior média. Como eu falei, não confio totalmente no SG da equipe dele, acho que não pode até não marcar muitos gols no Atlético Goianiense, que faz uma campanha bem digna fora de casa, mas vamos aqui com o Sampaoli para comandar a nossa equipe. Acho que o Atlético precisa urgentemente dessa vitória, deixou escapar 2 pontos no confronto contra o Bragantino fora de casa na última rodada, mas jogou bem. O Sampaoli, inclusive, ele deu uma entrevista falando que tinha ficado satisfeito com o desempenho da equipe, que era muito próximo daquilo que ele queria pro Atlético. Então acredito que num jogo um pouco mais favorável, um pouco mais tranquilo, apesar de não ser tão tranquilo pelos motivos que eu já falei, acho que o Sampaoli aqui é o melhor técnico com maior potencial de pontuar alto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, já se inscreve aqui no canal, dá aquela força pra gente, comenta aqui embaixo também qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tiver pra essa rodada, que eu tô sempre olhando e respondendo. Vou ficando por aqui, até a próxima e aquele abraço.